Fala, meu querido aluno! Mais uma vez a gente aqui no canal. Vamos para essa aula sensacional. Roda a vinheta! Então, povo, vamos começar essa aula que trata de um tema sempre recorrente em vestibulares, Enem e também pode aparecer na sua prova. Vamos tratar aqui, sobre as massas de ar e como elas atuam no Brasil. Eu fiz esse mapa aqui para vocês, mostrando o nosso país, o nosso território e as massas de ar que atuam nele. Primeira coisa que a gente vai analisar são essas duas linhas aqui que eu tracei, tá? Essa linha rosa e essa linha amarela. A linha rosa é a nossa linha do Equador, tá? Então não esquece não aqui, Aqui é a linha do Equador. Beleza? Tranquilo? Linha do Equador. E essa linha amarela aqui, Everton, é o quê? Simples demais, galera. Isso aqui é o trópico, O trópico de Capricórnio. Por que eu preciso observar essas linhas? Porque nós vamos ter as seguintes massas de ar que atuam no Brasil. Eu tenho duas massas de ar que eu vou chamar de massas equatoriais. Eu tenho a massa equatorial continental, MEC, e a massa equatorial atlântica, beleza? Todas elas aqui, próxima à linha do Equador. Eu tenho outras duas. A massa de ar tropical continental e a massa de ar tropical atlântica, próximas ao trópico de Capricórnio. Aqui embaixo eu tenho essa outra, a NPA, que seria o quê? A massa polar atlântica. Atenção para ela, por quê? Porque essa massa de ar ela vai influenciar bastante no Brasil, mas é mais durante o período do inverno. E vamos analisar bem direitinho o que acontece com ela. Por quê? Porque geralmente nas provas de vestibulares, no Enem, eles costumam perguntar muita coisa sobre a atuação dessa massa. Então, vamos partir agora para um primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Caracterizar essas massas. Vou começar com as equatoriais. Observe bem, a massa equatorial continental, por ser equatorial, eu já sei que ela é uma massa quente, tá? É uma massa de ar quente. É continental, porém, ela está aqui, atuando sempre na região amazônica. A região amazônica, apesar de ser uma porção continental, mais afastada do litoral, a gente sabe que nós temos aqui a grande bacia hidrográfica amazônica, a floresta, e isso demanda muita umidade para a atmosfera, a partir da evaporação da água desses rios e também da evapotranspiração proveniente das florestas. Então eu posso dizer o seguinte, a massa equatorial continental, além de quente, ela é úmida, beleza? Apesar de ser continental, ela é úmida. Aqui eu tenho a massa equatorial atlântica, que também a gente sabe que é uma massa quente, e por ser uma massa proveniente do Atlântico, do oceano, ela será uma massa também igualmente úmida. Fica atento a esse detalhe, beleza? Sossegado? Tranquilão? Então observe bem, a massa equatorial continental ela é grande e responsável principalmente por transportar ao longo do ano boa parte da umidade no nosso território, atingindo a região norte, região centro-oeste e principalmente a região sudeste. Cerca de 25% das chuvas que acontecem no sudeste são provenientes da umidade oriundas da região amazônica, através de um fenômeno que a gente chama de rios voadores. Nós temos aqui um grande volume de umidade que é empurrada em direção à zona da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes funciona como se fosse uma barreira que rebate essa umidade e ela se desloca num fluxo contínuo para cá, para a região sudeste. Já a massa equatorial atlântica, ela
traz umidade para boa parte dos litorais nordestinos. Por que eu estou falando de litorais nordestinos? Porque o litoral nordestino a gente pode dividir em duas partes. Eu tenho o litoral que a gente chama de litoral oriental e eu tenho também o litoral que a gente vai chamar de litoral setentrional ou litoral norte. Atenção para isso daí. A gente tem esses dois litorais do Nordeste, tanto o setentrional quanto o oriental, ele vai trazer umidade proveniente do Oceano Atlântico, mas o litoral setentrional, a massa equatorial atlântica. Agora nós vamos falar das massas tropicais. Essa massa tropical aqui, ó, massa tropical continental, que nasce ali na região do Chaco, perto do Paraguai, né, aquela região ali do Paraguai, é uma massa continental e diferente da massa equatorial, é uma massa quente, porém ela é mais seca. Ela é responsável, nas épocas de verão, por uma forte onda de calor aqui na região centro-oeste, esquenta muito essa área, ela influencia muito o sistema atmosférico aqui nesse sentido. A massa tropical atlântica, como eu já falei, é uma massa quente e também úmida, que traz umidade principalmente para essa costa oriental brasileira, principalmente região sudeste e também aqui a região do litoral oriental nordestino. Eu disse o seguinte, precisamos ficar atento com a MPA, a massa polar atlântica. Atenção, atenção para ela agora. Povo lindo, vamos falar da MPA? Vem comigo aqui, ó. MPA, massa polar atlântica, ó. Polar, então é uma massa que vem da região polar sul. Com certeza, se ela vem da região polar sul, eu posso dizer o que, ó? Essa massa, ela é uma massa fria, ok? É uma massa de ar fria. Costumeiramente, a gente diz que as massas de ar frias, essas massas de ar, elas costumam ser mais secas, certo? Nesse caso aqui, ela é mais seca do que todas as outras, mas ela tem uma certa umidade. Então, é muito comum que você encontre nos seus materiais o seguinte, uma massa de ar fria e úmida. Ela é úmida, porém ela é menos úmida do que as outras massas de ar que nós temos. E aí eu disse o seguinte também sobre ela, que essa massa de ar ela é muito cobrada nos vestibulares, ela é muito cobrada no Enem. O que eu preciso me ligar em relação a essa massa? Quais são as áreas de atuação? Existem 3 pontos de atuação dessa massa de ar, tá? Essa massa de ar ela vem da região polar e depois ela, ó, faz 3 caminhos. Um caminho onde ela vai subindo pelo litoral oriental até a região nordeste, um caminho que ela sobe pela região sul e um outro caminho que ela vai até a região norte. Atenção para os fenômenos. O que vai acontecer quando essa massa de ar ela entra em atuação? Quando é que ela entra em atuação? No inverno, não esquece disso. Bora aqui, ó, para esse primeiro lado de cá. Nesse primeiro lado, observe que eu vou ter um encontro de uma massa polar com a massa tropical. Nessa região aqui, eu vou ter a ocorrência de chuvas quando essas massas atuam no inverno. As chuvas que acontecem no litoral brasileiro do sudeste e no litoral nordestino oriental, que são as chamadas chuvas frontais. Atenção para isso aqui, ó. Chuvas frontais. O que são chuvas frontais? Chuvas onde eu tenho contato direto entre duas massas de ar. Geralmente essas chuvas são chuvas mais longas, com menos volume e intensidade, mas elas permanecem durante um longo período. Aqui na região sul, a massa polar atlântica ela costuma derrubar bastante
a temperatura quando chega o inverno. Aqui já é frio e quando essa massa de ar chega, a temperatura cai bruscamente. O que eu vou observar aqui na região sul? Na região sul eu vou observar queda de temperatura brusca. Essa queda de temperatura brusca pode provocar geadas. Isso aí é sempre um terror para a galera do agronegócio, para a galera que trabalha com agricultura aqui na região sul. E nas áreas serranas, nas áreas mais montanhosas, entre aspas, aqui da região sul, nós temos até a possibilidade de ocorrência de um fenômeno que não é comum, mas nessas regiões pode aparecer, que é a ocorrência de neve. No Brasil tem neve sim! Tem neve sim no Brasil, aqui na região sul, principalmente nas zonas mais elevadas. E agora a gente tem o terceiro caminho que nós vamos observar, que é o caminho que essa massa de ar ela vem e atinge até a região norte, passa um pouco pelo centro-oeste e pela região norte. O que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter um fenômeno, eu tenho uma diminuição na quantidade de chuvas em relação às médias do ano todo e uma queda acentuada da temperatura, não muito brusca. Essa queda de temperatura aqui a gente costuma chamar de friagem, tá? Um período em que nós vamos ter temperaturas mais baixas no centro-oeste e na região norte. No centro-oeste, como essa massa de ar ela diminui bastante o volume de chuva e inibe o transporte dessa umidade da região norte para as outras regiões, é comum que na região centro-oeste nós tenhamos um período mais seco. Beleza? Atenção para as características das massas e fique atento também para a ação da MPA. Espero ter te ajudado. Se você ainda não se inscreveu no canal, peço que você se inscreva. Não deixe de deixar aqui o seu like. Isso ajuda a tornar o nosso canal ainda mais forte, ainda mais visível e eu vou poder te ajudar ainda mais. Beleza? Beijão, um abraço, até a próxima!